Olá, meu nome é Pedro, eu sou médico oftalmologista, conteudista aqui do Portal Afia e do Whitebook. E hoje a gente vai começar uma série bastante interessante sobre neurooftalmologia. E nosso primeiro episódio de hoje vai versar sobre a diplopia. É muito comum nos plantões, nosso objetivo é traçar um raciocínio clínico, um fluxograma, para a gente conseguir conduzir melhor esses casos. Bom, primeiro passo, quando o paciente com uma diplopia, uma visão dupla, chega para você no consultório, no pronto atendimento, a primeira coisa é a gente identificar se essa diplopia ela é binocular ou é monocular. É simples e nos ajuda a diferenciar bem as causas. Então, o que você vai fazer? Você vai ocluir um dos olhos. Se essa diplopia melhorou, a gente está pensando numa diplopia binocular. Ou seja, ela só existe quando os dois olhos estão abertos. Agora, se você ocluiu um dos olhos e a diplopia continuou, a diplopia ela não ocorre por conta da visão dupla, não ocorre por conta do funcionamento binocular, ela ocorre por conta de alguma alteração nesse olho. A gente está pensando numa diplopia monocular. A diplopia monocular é aquela que ocorre mesmo com o olho fechado. E ela geralmente ocorre por uma alteração oftalmológica. Então, uma catarata, um vício refracional, alterações na córnea, alterações cristalinianas. Ou seja, esse paciente tem um problema oftalmológico, via de regra. Então, a diplopia monocular, a gente encaminha para o oftalmologista. Não costuma ser uma urgência neurológica. Agora, a diplopia binocular, que é aquela que desaparece quando a gente oclui os olhos, aqui a gente tem um desalinhamento, né, da função binocular. Então, geralmente, a gente está pensando numa uma paralisia dos músculos extraoculares ou dos nervos cranianos que vão inervar esses músculos. Aqui, a gente vai investigar o terceiro, quarto, sexto par craniano. Então, começando com a paralisia de terceiro par craniano. Quem que é o terceiro par craniano, o óculo motor? Quais são os músculos que ele vai inervar? Ele inerva os retos superior, inferior, medial, oblíquo, inferior e o elevador da pálpebra superior. Quase todos. Né? É mais fácil a gente raciocinar da seguinte forma: ele leva praticamente todos os músculos extraoculares, exceto o reto lateral e o oblíquo superior. E qual que é a apresentação clínica desse paciente? Lembrando que são esses dois músculos que eles não inervam, então é aquele olhinho que vai aparecer para você desviado para fora e para baixo, e com uma pitose considerável. O elevador da pálpebra superior é o principal músculo que faz a nossa pálpebra abrir. Então ele vai ter uma pitose considerável e o olhinho vai estar desviado para fora. E a pupila? O terceiro par, ele é responsável por fazer a miose. Né? Então ele inerva a nossa pupila e deixa ela pequenininha. Então, quando esse paciente chega para você com uma diplopia, você identificou que esse olho está desviado para fora, está em uma pitose, acende, obviamente, a suspeita de uma paralisia de terceiro par, ou uma paralisia. Mas agora você precisa avaliar a pupila. Aqui é o nosso sinal cardinal aqui. Se a pupila está poupada, a gente está pensando numa isquemia microvascular, que a vasa nervosa ela poupa as fibras periféricas. Então, vai pensar no paciente com diabetes, paciente hipertenso. Agora, se a pupila está midriática, ou seja, houve acometimento dos feixes que vão inervar a pupila, a gente acende o alerta para uma possível compressão extrínseca. E aqui o nosso alerta é para um possível aneurisma de artéria comunicante posterior. Esse é uma emergência. Porém, pode acontecer a paralisia do terceiro par em outras situações, especialmente associadas a outros acometimentos. Então, você pode ter, por exemplo, um acometimento a nível de pedúnculo cerebral e gerar síndrome de Weber, onde a gente tem a paralisia ipsilateral e do lado oposto a gente tem uma hemiparesia. Se a gente tiver uma lesão de núcleo rubro, por exemplo, a gente pode ter a síndrome de Benedict, onde a paralisia vem ipsilateral e a gente vai ter um movimento anormal contralateral, uma coreotetose, tremores. E a gente pode, caso haja uma lesão de pedúnculo cerebral superior, a gente pode ter a síndrome de Claudio, onde a gente tem a paralisia ipsilateral do terceiro par e uma ataxia cerebelar contralateral. Bom, e o quarto par? O quarto par craniano. Quem que ele inerva? O quarto par, que é o nervo troclear, ele vai inervar o oblíquo superior. O oblíquo superior é aquele músculo que ele vai fazer a depressão em adução e a intorsão em cicloadução. Que movimento que é esse? Quando você rotaciona a sua cabeça, olhando fixamente para frente,
nosso olho ele mantém esse alinhamento por conta desse movimento de enciclo do Sol. Enciclo e exciclo do Sol. Enciclo para dentro, exciclo para fora. Então, é um paciente que ele tem uma diplopia muito peculiar. Ele vai chegar para você no pronto atendimento referindo uma diplopia vertical, uma diplopia oblíqua, mas que piora quando ele está lendo, que piora quando ele está descendo escada. E muitas vezes ele tem uma posição de cabeça. Como um dos olhos não está conseguindo fazer a enciclodução, ele vai fazer um head tilt para o lado oposto. Como assim? Ele vai ficar assim, ó, para compensar o músculo que ele não está conseguindo movimentar. Então, só que ele vira a cabeça para o lado oposto ao da lesão. Se o paciente chega para você com a cabeça dessa forma, né, com um head tilt para o lado, por exemplo, esquerdo, possivelmente ele tem uma alteração de quarto par à direita. Tá? Porque para ele compensar o movimento que ele não está conseguindo fazer com esse olhinho. Uma particularidade que é importante a gente frisar do quarto par é que ele é o único nervo que cruza dorsalmente e que tem um trajeto mais longo. Ou seja, ele tem uma alta vulnerabilidade a um trauma cranioencefálico, mesmo que não seja um trauma de alta intensidade. Bom, e a paralisia do sexto par craniano? O sexto par é o abducente. Né? O abducente ele vai inervar o reto lateral, ou seja, vai fazer o movimento de olhar para fora. Né? Então, qual que é a diplopia que esse paciente apresenta para você a nível do pronto-socorro ou de onde você estiver atendendo? É aquele paciente que está com uma diplopia horizontal e que ela piora para longe. Por exemplo, eu estou olhando para perto. Quando eu olho para perto, eu faço uma convergência. Todo aquele processo de acomodação, convergência, miose, mas vamos concentrar na convergência. Quando eu olho para perto, o reto medial está contraindo, então ele ameniza esse sintoma da diplopia, em se tratando de uma paralisia de sexto par. Mas quando você olha para longe, você depende do relaxamento medial, uma discreta contração do lateral, e se você tem um déficit do reto lateral de determinado lado, a diplopia ela vai piorar para longe. É aquele paciente que refere que a distância a imagem duplica, mas para perto a imagem melhora. Acende o alerta para o cometimento do sexto par. E é típico, é aquele paciente que fala, quando eu olho para o lado direito ou lado esquerdo, piora mais, mas eu olho para o outro lado, melhora. O lado que ele olha e piora é o lado onde está a lesão, possivelmente. E aqui ele já faz um head turn, ele vai rotacionar a cabeça para o lado que está afetado. Vamos supor, se é o meu lado direito que está afetado, meu reto lateral direito, não está conseguindo abduzir, não está conseguindo olhar para fora. Se eu viro a cabeça para o lado dele, eu coloco meu olho direito em adução, ou seja, o meu reto medial está trabalhando para eu olhar para frente, e o meu outro olho faz o contrário. Então eu consigo compensar a imagem duplicada. Então é um raciocínio um pouco oposto do quadro anterior. O que costuma causar a paralisia do sexto par? Isquemia microvascular, diabética, hipertenso e paciente com hipertensão intracraniana. Agora, é importantíssimo a gente lembrar das lesões que podem acometer a ponte, as síndromes pontinas, que vão cursar não somente com a paralisia do sexto par, mas com a alteração do sétimo par. O paciente vai cursar, por exemplo, na síndrome de Miller-Gubler, com uma paralisia facial periférica, ipsilateral, hemiparesia contralateral, e na difovila, além disso, uma paralisia do olhar conjugado horizontal. Então, lembrar o seguinte, se o paciente tem sexto par, ou seja, uma paralisia ou paralisia do reto lateral, não está conseguindo abduzir, mais uma paralisia facial, a gente tem que lembrar de uma lesão na ponte. Okay? Bom, e as síndromes combinadas? E se acometer mais de um par craniano responsável pela motricidade ocular extrínseca? A gente tem algumas síndromes que podem cursar com isso. Então, a gente pode ter acometimento múltiplo do terceiro, quarto e sexto par, como, por exemplo, na síndrome do cavernoso, que, além disso, cursa com uma dor facial e dormência e sinais de congestão, como, por exemplo, uma proptose, uma quimose. Então, assim, quais são causas disso? Paciente com trombose, uma fístula carótida cavernosa, síndrome de Tolosa-Hunt. A gente pode ter a síndrome do ápice orbitário, onde a gente tem isso tudo da síndrome do seio cavernoso, mais perda visual. Por que a perda visual? É que acomete também o segundo par craniano, que é o nervo óptico. E a gente pode ter a síndrome da fissura orbitária superior, onde a gente tem um acometimento múltiplo desses nervos, desses pares cranianos, mas não acomete o nervo óptico, e a gente não tem tão exuberante aqueles sinais de congestão, como a proptose, a quimose do seio cavernoso. Bom, se a gente for sintetizar então o nosso fluxograma, como que a gente faz? Então, lembrar de, quando o paciente abrir o quadro para você com uma diplopia, é imprescindível a gente detalhar primeiro se é uma diplopia mono ou binocular.
Monocular, ocluiu, a diplopia continua em caminho oftalmo. Binocular, ocluiu, a diplopia melhorou. Vamos avaliar o alinhamento, entender se é terceiro, quarto, sexto par ou se tem algo a mais além disso. Terceiro par isolado e afetou a pupila, vamos fazer uma angioimagem, uma angiorressonância, uma angio-TC, pelo risco de uma compressão. Agora, se ele vem isolado, sem outros fatores de risco, sem outros achados, mais fatores de risco, por exemplo, aquele paciente que deve ter alguma microangiopatia diabética, a gente vai observar. Se a gente tem achados sistêmicos, uma hemiparesia, uma ataxia, a gente vai fazer ressonância de crânio com foco no tronco encefálico. E se a gente tem acometimento de múltiplos pares cranianos, a gente amplia essa avaliação para uma ressonância de órbita e crânio, pensando a nível de seio cavernoso e ápice orbitário. Bom, obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue acompanhando a nossa série, a gente vai abordar diversos tópicos da neuroftalmologia. Fique à vontade para compartilhar casos semelhantes, casos parecidos que você porventura tenha atendido. E continue se atualizando conosco no Portal AFIA. Obrigado.